É possível que nossas orações mudem o rumo da vida de alguém? Vamos desvendar a verdade hoje. Mas vamos orar primeiro. Pai Celestial, ao estudarmos a oração intercessória, esse tema tão importante, ensina-nos a verdade da Tua Palavra e nos mostra o poder da oração intercessória. Oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo já era um homem idoso agora. Havia linhas profundas marcadas em seu rosto. Suas mãos estavam trêmulas. Seus cabelos grisalhos denunciavam sua idade, e ele reconhecia que precisava dizer algo significativo, algo importante para as igrejas que havia fundado na bacia do Mediterrâneo. Por causa disso, preso em Roma, com o corpo tomado pela dor, ele já havia naufragado, sido apedrejado e espancado com varas. Aqui o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Filipos, e em Filipenses 1, Paulo diz: "Dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês, sempre em todas as minhas orações, fazendo súplicas por todos vocês com alegria." O apóstolo Paulo diz: "Estou preso em Roma e estou escrevendo de volta para a igreja em Filipos e estou orando por vocês." A oração intercessória é bíblica. Mas então Paulo convida a igreja a orar por ele. Eles não estavam juntos. Eles estavam a centenas de quilômetros de distância. E Paulo, em Filipenses 1:19, diz o seguinte: "Porque eu sei que isto." Sobre o que ele está falando, eu sei isto. Eu sei que esta provação, esta dificuldade, eu sei que este encarceramento pelo qual estou passando, eu sei que isso resultará em minha salvação por meio da oração de vocês e do suprimento do Espírito de Cristo. O que Paulo quer dizer com isso resultará em minha salvação? Paulo não foi salvo na estrada de Damasco? Foi sim. Como as orações deles em Filipos poderiam impactar Paulo em Roma? Ele diz: "Isso resultará em minha salvação." Outra palavra para salvação, a palavra ali é soteria no grego original e significa cura. Então, o que Paulo está dizendo ali é: estou passando por uma provação. Estou passando por dificuldades, e porque vocês estão orando por mim, a dificuldade não vai me destruir, mas vai curar minha alma de maneiras que me aproximam mais de Cristo, porque através da oração de vocês, serei atraído para mais perto de Jesus. A oração intercessória é bíblica. Agora, o que é oração intercessória? Oração intercessória são orações nas quais oramos por outra pessoa. Por todo o Novo Testamento você encontra isso. Por exemplo, vamos ao livro de Efésios 1 e encontramos novamente em Efésios 1, 15, 16. "Por isso diz Paulo, também eu, tendo ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações." Paulo diz à igreja de Éfeso: "Nós não estamos com vocês, mas estou orando por vocês e sei que isso vai fazer a diferença." Sobre o que exatamente Paulo estava orando? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. Como era Éfeso? Éfeso era uma cidade com talvez de 150 mil a 180 mil habitantes. Era uma cidade portuária. Era um centro comercial. Produtos de todo o mundo eram enviados para essa cidade. Era a quarta maior cidade do Império Romano. Você tinha Roma, Alexandria, Antioquia e Éfeso. Provavelmente era a cidade mais rica e próspera do Império, pelo menos uma das duas ou três principais. Era uma sociedade sem Deus, materialista, secular, centrada no sexo, em busca de emoções, entediada e moralmente distorcida. E ali, no meio dessa sociedade, Paulo havia fundado a igreja em Éfeso, e ele escreve de volta para eles dizendo: "Nunca se esqueçam da esperança do seu chamado. Estou orando para que vocês nunca percam de vista a sua identidade. Estou orando para que vocês sintam que são filhos e filhas de Deus." Paulo acreditava na oração intercessória. Mas você pode dizer: "Espere um minuto. Deus já não está fazendo tudo o que pode pelo meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, eu orando ou não?"
Por exemplo, eu tenho um filho que talvez não conheça a Cristo. Deus já não está fazendo tudo o que pode por ele? Ele já não está enviando o Espírito Santo ao coração dele? Já não está iluminando a mente dele? Já não está agindo em favor dele? Ele está. Mas, na controvérsia entre o bem e o mal, existem regras, e uma dessas regras é que Deus nunca vai violar a liberdade de escolha de ninguém, porque se ele fizesse isso, Satanás gritaria: injusto. Deus é um ditador, um juiz vingativo, um tirano irado e manipula a vontade das pessoas. Deus deseja profundamente que venhamos a Ele por quem Ele é, por seu caráter amoroso. Mas quando oramos por outra pessoa, Deus pode olhar para Satanás e dizer: assim como respeito o indivíduo por quem estão orando, assim como respeito sua liberdade de vontade, liberdade de consciência, sua escolha, eu respeito a escolha de Mark Finley ao orar por eles. E o rio da água da vida é derramado do céu através do intercessor para tocar a vida daquela pessoa. Você pergunta: isso é bíblico? É sim. Nossas orações intercessórias permitem que Deus faça mais porque estamos orando do que Ele poderia fazer se não orássemos. 1 João 5. Existem muitas passagens na Bíblia que falam sobre a oração intercessória, sua importância e poder. Há apenas algumas que mostram o que acontece quando oramos. São poucas as que puxam o véu para o lado. Uma delas é 1 João 5. E repare no versículo 16, se alguém vir seu irmão pecando um pecado que não leva à morte. Qual é o pecado que não leva à morte? Ou qual é o pecado que leva à morte? O pecado que leva à morte é o pecado imperdoável. Agora, o único pecado que Deus não perdoa é o pecado que não confessamos, ao qual nos apegamos e, abertamente e conscientemente, nos rebelamos contra ele e logo nossos corações se endurecem e não ouvimos mais a voz do Espírito Santo. Então, se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ele não comete o pecado imperdoável. Ele. Quem é esse ou ele? O intercessor pedirá. O que significa que ele pedirá? Significa que ele vai interceder por essa pessoa e vai orar por ela. E ele. Quem é esse ou ele? Com H maiúsculo. Esse ou ele ou é Deus, dará a ele. Quem é esse ou ele? O intercessor. Vida aqueles que cometem pecado que não leva à morte. Que realidade incrível! Quando oramos como intercessores, Deus nos dá vida para aqueles que pecam, mas não até a morte. Isso significa que eles são salvos por nossa causa? Não. Significa que a vida de Deus flui através de nós para tocar a vida deles, não para forçar ou coagir a vontade deles, mas para afastar os anjos do inferno, para convencê-los e convencê-los da verdade, para que estejam mais propensos a aceitá-la, para que tenham uma oportunidade melhor, uma escolha melhor. Nossas orações não manipulam a vontade de outra pessoa, mas abrem horizontes de entendimento, abrem canais de luz. Ellen White, no livro Segundo Mensagens Escolhidas, página 377, faz esta declaração incrível. É uma declaração tão poderosa que eu a escrevi na minha Bíblia. Anjos ministradores estão esperando ao redor do trono de Deus. Onde os anjos ministradores estão esperando? Ao redor do trono de Deus. Para fazer o quê? Para obedecer instantaneamente ao mandato de Jesus Cristo em resposta a cada oração feita com fé viva. Então, aqui está você com um filho ou filha que não conhece a Cristo. Você os criou para serem fiéis a Jesus. Uma noite, eles estão prestes a entrar em algum bar ou boate. Você não sabe onde eles estão. Eles estão em alguma cidade grande e você está de joelhos orando. Deus, esteja com minha filha, Alice, esteja com meu filho, João. Senhor, eles foram criados em um lar cristão. Senhor, eles não te conhecem. Suas orações sobem ao céu. Anjos ministradores estão ao redor do trono, esperando a ordem de Cristo para responder à oração. Suas orações chegam ao lugar santíssimo, onde Jesus está. E Jesus olha para o anjo e diz: vá. E o anjo desce do céu, e o anjo trabalha para afastar as forças do inferno, não para manipular a escolha do seu filho ou filha, mas para permitir que uma nova luz entre em sua mente, e essa pessoa se lembra do filho e diz: eu não vou por esse caminho. Agora, todas as nossas orações são respondidas quando oramos por nossos filhos, nossos vizinhos? São. Nenhuma deixa de ser, porque a Bíblia diz isso em 1 João 5, 11 e 14.
Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É a vontade de Deus salvar seu filho ou sua filha? É sim. Onde está a confiança nas nossas orações? Nós nos ajoelhamos e, em fé, temos confiança em Cristo. Toda oração é respondida. Enquanto oramos, anjos descem. Enquanto oramos, o Espírito Santo trabalha no coração do outro. Isso significa que eles sempre vão responder? Não. Não significa que eles sempre vão responder, mas significa que, se não responderem, ficam inquietos por dentro, sentem-se convencidos por dentro. Já vi pessoas tão perturbadas que, quando estávamos orando por elas, essa inquietação as levou a abandonar totalmente suas atividades anteriores. Havia uma esposa que foi a uma reunião evangelística de um pastor, não era eu quem estava conduzindo essa reunião em particular. Ela convidou o marido para ir. Ele disse: eu não vou, não tenho interesse em religião e vou caçar e pescar neste fim de semana, justamente quando o evangelista estava realizando as reuniões. A esposa foi até o pastor e contou isso para ele. O pastor organizou um grupo de oração com a esposa e eles começaram a orar, orar e orar. Na última noite das reuniões, esse homem apareceu. A esposa não sabia disso, ela estava sentada mais ou menos na terceira fileira. Ele chegou atrasado, sentou-se bem na ponta, bem no último banco da igreja. O evangelista fez um apelo, e esse homem se levantou e foi à frente, profundamente tocado. Sua esposa conversou com ele depois e ele disse: olha, eu não tinha intenção nenhuma de vir, mas não consegui dormir a noite toda. Algo estava me incomodando, eu precisava vir a essa reunião e entreguei meu coração a Jesus. Quando oramos, o grande conflito, página 525 de Ellen White, diz: Deus fará, em resposta à oração da fé, aquilo que não faria se assim não pedíssemos. A oração intercessória faz diferença. Tomando uma pessoa de cada vez, orando por essa pessoa. Jó 16:21. Perceba a especificidade desta passagem. Jó 16:21. Pudesse interceder por um homem diante de Deus. Ah, se alguém pudesse interceder por um homem diante de Deus, esse é o trabalho da intercessão. Escrever o nome de um filho, uma filha, um marido ou esposa que não conhece a Cristo. Meu pai orou por minha mãe por mais de 10 anos. Eventualmente, o Espírito de Deus a tocou, através de algumas circunstâncias providenciais em sua vida, para que ela aceitasse Jesus plenamente, aceitasse a mensagem da Bíblia e se tornasse parte da comunidade adventista. Se alguém pudesse interceder por um homem diante de Deus, assim como um homem intercede por seu vizinho. Este trabalho de orar pelas pessoas pelo nome. Você sabia que Jesus orava pelas pessoas pelo nome? Ele fez. Estamos olhando aqui para o livro de Lucas. Se você está com sua Bíblia, está anotando, veja Lucas capítulo 22, versículo 31. E o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você como trigo. Será que Satanás conhecia o potencial de Pedro? Será que Satanás sabia que Pedro tinha potencial para se tornar um grande guerreiro de Deus, um grande pregador de Deus, um líder na igreja do Novo Testamento? Ele sabia. Ele via o potencial de Pedro. Então Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu para ter você. Acha que Satanás pediu? Acha que ele pediu que era o Pedro e Deus diria ok? Não. Pediu? Não. Eu acho que Satanás foi até seus anjos malignos e disse: olhem, aquele homem tem um potencial enorme. Eu quero ele. É por isso que Satanás quer destruir nossos jovens, porque ele sabe o potencial que eles têm. Jesus diz: Simão, Simão, de fato Satanás pediu para ter você, para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, e quando você voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Eu orei por você para que sua fé não falhasse. Jesus orou por Pedro, mencionando seu nome. Quando oramos pelas pessoas pelo nome, Deus age poderosamente na vida delas. Você tem uma lista de oração? Você está orando pelo nome daqueles que não conhecem a Cristo? Mas há algo mais que eu quero compartilhar sobre isso. Assim como Jesus orou por Pedro pelo nome, Jesus está orando por você pelo seu nome.
Hoje você está nos lábios dele. Hoje você está no coração dele. Ele é o nosso grande sumo sacerdote no santuário celestial. E você se lembra de quando o sumo sacerdote tinha os nomes das tribos de Israel gravados em cada um de seus ombros? Por quê? Porque ele era forte o suficiente para carregá-los. Você se lembra de que os nomes dos filhos de Israel estavam gravados no coração do sumo sacerdote? Porque ele entendia as necessidades deles, suas dores e tristezas, e seu coração se compadecia deles. E o papel do sumo sacerdote era orar por Israel. Esse era um dos seus papéis. Jesus tem você em seus lábios hoje. Você está no coração dele hoje. Ele é forte o suficiente para carregar seus fardos hoje. Quando a jornada é longa, quando a montanha é alta, quando o caminho é difícil, quando o vale é escuro, nunca desista, porque Jesus está orando por você. Neste momento, você entende o poder de orar pelos outros. Mas será que existem coisas em nossas próprias vidas que impedem nossas orações? Se você quer saber a resposta, assista a este vídeo a seguir.